A própria espada incita atos de violência. E aí, camada? Eu sou Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo, e hoje nós vamos falar do poder da espada. O título do livro, na verdade no original The Blade Itself, é que ele vem dessa citação que eu falei, que a própria espada incita atos de violência. Essa citação é da Odisseia, do Homero. Não havia como traduzir, sei lá, o título da própria espada, talvez ficasse estranho, mas o poder da espada é uma tradução razoável para isso. O Poder da Espada, ele é o livro 1 da trilogia A Primeira Lei, do Joe Abercrombie. Ele saiu originalmente lá fora em 2006 e aqui no Brasil em 2013, pela editora Arqueiro. Essa capinha que eu tenho aqui é bem mais ou menos, né? Saiu uma capa nova bem mais legal, que faz conjunto com os outros, né? Mas infelizmente eu não tenho. Arqueiro, ó. Essa versão aqui é a tradução do Alves Calado. Ele é um cara bem conhecido aí nos círculos de tradução de fantasia. Ele é um excelente tradutor. Vamos falar do livro, então. O livro, ele é conhecido como Dark Fantasy ou Green Dark, pelas pessoas em geral, que é aquele estilão mais realista, assim, bem fantasia suja, digamos assim. Estilo George Martin, personagens meio assim, Companhia Negra, talvez. Ele segue quem? Basicamente, são 3 personagens principais e mais alguns personagens principais meio secundários, assim. Os 3 principais mesmo são o que eu acho o melhor de todos, que é o Sandan Glokta. O Sandan Glokta, ele é um torturador e um inquisitor imperial lá. Ele é, na verdade, um antigo soldado, ele era um grande oficial, líder de tropas, e ele foi, no passado, numa guerra, ele foi capturado e torturado a níveis extremos, e ele ficou aleijado. Então ele tem todos os dentes quebrados, ele tem dedos faltando, a perna dele as pernas não funcionam direito. Então ele é um personagem fisicamente bem incapaz. Ele é o mais instigante em questão de personalidade, humor e tudo mais. Ele lembra bastante, se você já leu o Crônicas de Gelo e Fogo, ele lembra bastante o Tyrion, que ele é um personagem que tem seus problemas físicos, mas ele compensa com uma personalidade, uma inteligência muito maior. Então, na verdade, com certeza ele é meu personagem predileto. Acho que da maioria das pessoas que leem esse livro, ele tem as partes mais interessantes. O Sandan Glokta, ele tem um arco de história em que ele tá tentando descobrir uma conspiração. Ele tem lá seus práticos, que são os ajudantes dele, extremamente fortes, violentos e sádicos, então eles fazem a força enquanto ele faz a inteligência. Eu acho que o principal deles é o Frost, que é um prático que ele é albino e ele é um cara imenso que luta pra caramba. Nós também temos o Jezal Dan Lutar. Nós também temos o Jezal Dan Lutar. O Jezal, ele é um capitão do exército. O Jezal, ele é a parte mais normal da história, assim, porque ele é um personagem jovem, ele é um jovem capitão, e ele é cheio de dúvidas e complicações na vida dele. A história dele, eu acho um pouco a mais arrastada, mas ela é a que faz mais sentido, principalmente porque ele duvida muito de tudo o que acontece, e ele fica meio bravo com as coisas que acontecem também. A maior parte da história, ele tá se preparando pra um torneio de esgrima, vai dar muito prestígio se ele vencer, mas ao mesmo tempo ele não gosta muito daquilo, ele não tá interessado, ele tá fazendo por causa do pai dele. Então existe aquele conflito do o que os pais querem, o que os filhos querem, e ao mesmo tempo ele se apaixona por uma menina chamada Dee, que ela é irmã do Major West, que é um melhor amigo do Jezal. E Major West, ele é um personagem que tem seu próprio ponto de vista ao longo da história também, mas ele é bem rápido, o do Major West, mas é um outro muito interessante que eu gostaria de ver mais a respeito. Como você deve perceber, esse livro se passa em terceira pessoa direcionada, né? Ele é em terceira pessoa porque tem múltiplos personagens, mas não é onisciente, ele segue só um personagem de cada vez. O Jezal talvez ele é o cara que tenha maior crescimento ao longo da história, mais amadurecimento, né? E ele termina a história sendo ainda meio pé rapado perto dos outros, assim. Não pé rapado no sentido de pobre, mas ele é um personagem meio fraco, assim, meio ineficiente comparado com os outros personagens que são muito mais eficientes. Um outro personagem principal que segue principalmente a história dele é o Login. Login 9 Dedos, Login, sei lá como se fala o nome dele. Eu gosto de Login, apesar de não ter o Login, ele é um bárbaro do norte, ele foi um campeão de um rei que unificou as tribos bárbaras, e ele venceu múltiplos campeões em combate, e os campeões que ele deixava sobreviver acabavam entrando pro grupo dele, assim, pra um bando de guerreiros, e esse bando de guerreiros também aparece com sua própria história, só que pelo ponto de vista de um desses guerreiros, que é um cara que se chama Cachorrão. Esses guerreiros, eles têm pouquíssima história, mas ao mesmo tempo eles são os meus prediletos, seguido logo em seguida pelo Login, dos principais, dos secundários, esses guerreiros do Cachorrão
cachorrão, que tem um cachorrão, 3 árvores, sinistros, tem vários. Eles são um grupo que eles se separam do Lodgen e eles têm histórias paralelas, e eu acho bem legal a história desses guerreiros. Ela é nos ermos do norte, no meio do área selvagem, enfrentando criaturas estranhas. E o Lodgen, ele é um cara que ele meio que se arrepende da vida dele e ele quer mudar. Ele não quer mais ser a mesma pessoa que ele era. Ele é um bárbaro, um guerreiro extremamente violento e eficiente, e ele quer deixar de ser isso. Então, começa uma cruzada para mudar a própria vida. E ele acaba indo atrás de um mago. Na verdade, chega até ele um mensageiro que traz um pedido para ele encontrar um mago chamado Bayaz. O Bayaz, ele é o primeiro dos magos. Ele é um cara que ele é tipo, sei lá, centenário, assim. Ele tem muitos, muitos anos. Engraçado que na cidade, lá no Império, na área urbana, todo mundo conhece quem é ele, mas todo mundo acha que ele é uma lenda. E aí o Bayaz e o Lodgen, quando o Lodgen vai encontrar o Bayaz, eles começam a fazer uma viagem até a cidade. Existe um metaplot. O metaplot é uma história, é a história que está acima de todas. Não são os arcos pessoais. É um enredo geral, que é um enredo que envolve histórias mundiais e tal. O Bayaz, ele é o ponto central, ele é o epicentro desse metaplot. Tudo corre em volta dele. Ele vai lá e ele chama o Lodgen, que é esse bárbaro. Inclusive o Lodgen tem uma habilidade bem interessante, que ele consegue conversar com espíritos. O pessoal fala que isso é extremamente raro, é meio que uma habilidade mágica. Ele não só consegue conversar com espíritos, às vezes ele consegue usar os espíritos em algumas situações. Isso é bem legal. O Bayaz, ele traz o Lodgen, depois eles vão atrás dos outros personagens. Então, a maior parte dos personagens acaba convergindo pro Bayaz, porque também a história do Bayaz e do Lodgen no norte e a história do Glokta e do Jezal se passam na mesma cidade. Então a cidade é o principal ponto, e depois a história do Bayaz. O único personagem secundário que se passa fora do norte e da cidade é a Ferro Malgin. A Ferro, ela é a única mulher e ela é o pior personagem, o que é bastante frustrante, assim, pra mim. Porque ela é aquele personagem extremamente simplista, assim. Ela só é uma pessoa que sofreu muito e por isso ela é extremamente violenta, quer se vingar de qualquer maneira, de maneira violenta, etc. Sabe? Ela é muito superficial, pelo menos nesse livro. Ela só tem isso a respeito dela. Sem falar que a Ferro, ela tem uma história até razoavelmente interessante, o que acontece com ela, mas tem um personagem que aparece do nada pra guiar ela, e isso é muito estranho. O livro inteiro, às vezes, confia muito nisso, em personagens que aparecem pra levar uns personagens de um lugar até o outro. Tipo, o mensageiro que leva o Lodgen até o Bayaz, depois o Bayaz leva o Lodgen até a cidade, e aí aparece um mago pra levar a Ferro até a cidade também. Então, claro que isso converge, existe uma explicação por trás de tudo, mas é muito sem explicação no começo. Eles aparecem e falam, me sigam, vamos lá naquela cidade, e os outros personagens, vamos, beleza. Tipo, o Lodgen eu até entendo que ele segue, porque ele é um cara que tá meio desiludido com a própria vida, então ele resolve seguir as correntezas da vida pra onde levam ele. Então quando falam pra ele, vamos pra lá, ele, beleza, não tem nada melhor pra fazer. A Ferro tava lá na sua própria história e acaba sendo forçada aí. Então isso é estranho. E no final de toda a história, a maior parte dos personagens se reúne. Eles vão pra uma grande aventura que continua no segundo livro. Dizem que o segundo livro e o terceiro, eu não li ainda, dizem que o segundo livro e o terceiro são muito melhor escritos, que existe uma recompensa pra tudo que você passou no primeiro livro, pra todas as histórias. O primeiro livro em si, ele é legal, mas ele parece uma grande introdução mesmo. Tirando a história do Glokta, que ela tem uma conclusão, e ele vai pra outra história. Ele é o único que se separa dos demais personagens. A maior parte dos outros personagens se reúne e o Glokta se separa. Agora, vamos ver o que acontece no segundo livro. O primeiro livro é legal? Achei bem divertido. Falta algumas coisas? Falta muita explicação. O Joey Abercrombie deixa muita coisa no ar. Os personagens são legais, a maior parte deles. Tem uma história, um metaplot interessante, apesar de ter umas histórias assim bem tradicionais por trás de muita gente. Mas eu continuaria lendo só por causa do Glokta, porque ele é realmente o melhor personagem, o mais interessante, e com certeza eu queria seguir a história dele. Então é isso, Poder da Espada, primeira lei, com certeza eu vou ler o resto das histórias, depois eu falo o que eu acho dos outros livros. O primeiro livro é isso, eu gostei pra caramba, mas eu queria que tivesse uma melhor explicação, que não fosse tão solto alguns pontos. Eu imagino que vai ser amarrado nos outros livros, mas depois de alguns autores que me acostumaram mal, encerrando histórias no próprio primeiro livro e deixando só alguns pontinhos abertos pro segundo, esse livro fica bem aberto, não existe pontinhos abertos, existe toda a história, continua. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.